Já está transmitindo, Gleice? Sim. E eu agora estou querendo atrás do prejuízo. Tá nas suas coisas, Gleice? Okay. Onde que tá aquele documento? Aqui ele No tá. PowerPoint? Tá aqui, ó. Aqui aparece. Então, como é que eu vou fazer? Ah, meu Jesus, misericórdia, que eu estou enrolado, gente. É coisa que do inimigo, viu? Ele não quer, né? O inimigo não quer. Uma vergonha isso. Vergonha que é, né? É, não sente vergonha. É sente alegria. Então, semana de Daniel 9. Princípio Ela das sente dores. quando ela me sentiria a única, última das mulheres. Já tá aqui, né? Face ligado. Agora vamos ligar para a polícia. Mas ali nós vamos ter sossego. Ela foge logo. Muito bem, eu vou lá agora, finalmente. Ela pode ajudar a cuidar. Começou a ver aqui que tem gente conosco, mas vou agora só. Agora não tem hora de chamar, por favor. Eu acho que vou desligar, né? Sim. Quem é que está chamando? É Porto Alegre, mas não sei. Ai, não, sabe minha filha. Ah, é, então. Não sei. Concluir? É Porto Alegre. E eu vi que o filho. Não é o canal, né? Não é Porto Alegre. Não sei, era. Vamos ver. Pena que descompôs. Não sei como é que é, pai. Meus irmãos dormem. Então estamos aqui com. Eu fugi dela. Começando a nossa transmissão, já com 5 minutos de atraso, mas identificando já conosco a Irajá, o Daniel, o João Batista e a Marcelênia. O Vladimir. Não, mas eu não conheço o nome assim, não. Lourdes Souza, Andréa Letícia Salviano, Haroldo Lemes, Alessandra de Oliveira, Isabel Fontana, Lourdes Souza. Alexandre já disse, né? Maria Lúcia, Jean Rafael, que entrou agora mesmo, que belo. IF Oliveira, o Eric, o Eric que vai vir para cá já brevemente, se Deus quiser, Josemar, Edneia, Maria Oliveira, Márbia Peloso, Leandro Karvinski, Milene Karvinski, está aí a família Karvinski, forte e firme. Deixa eu ver se vejo o pessoal ainda no Face Estamos Atrapalhados, que alguém tentou telefonar para nós e nós não conseguimos. Bruxa é essa. Chama telefone para ele. Mas daí... Zélia,
Lemes P. Bragança, Ivanes Canal, conseguiu, Ivanes Cláudia Lima e Silva. Eu tenho uma grande preocupação, especialmente com a Cláudia Lima e Silva, porque sei que ela já mora numa fazenda e não virá refúgio conosco e deverá passar lá pelo menos o aviso. E então, quero falar especialmente para esse tipo de gente, para todos nós, na verdade, nós sabemos, preparando para o aviso, e não será nem no próximo domingo, mas no outro, se Deus quiser, faremos uma live, uma noite, só sobre o aviso. Ainda conosco a Totode, C. Juliana, Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se já chegamos no Face. Olha só como ela vai. Ainda não apareceu aqui, Grace. Agora tá indo. Ela. Ainda não apareceu. Ainda tá? Olha Aqui. ela. Tá Tem funcionando. alguma coisa pra dar um tiro? Tem o Ângelos. Não, mas tá ao vivo. Então se alguém compartilhou. Não, nada disso aqui ainda. O quê? Vai de novo. Vai no perfil de novo ali. Tira aqui, bota aqui, vou aqui de novo. Começa que vai estar aí. Ali. Tá lá, mas eu quero que esteja cá. E que irmã tá dele que dele ali? Hein, irmã? O que a senhora está fazendo agora aí? Aqui, eu tô esperando aqui. Tá os comentários que estão respondendo. Isso, quê? bota ali dentro. Conosco, então, a Dolcimiele, Orlando Hernani e Matheus Quirino, Andréa de Maria, isso no Face, que belo. Tá boa imagem, hein? Parece boa imagem, pelo menos no Face. No YouTube não estou achando boa imagem. E o som, como é que está? Marcos Edoni, Vladimir Consagrado, Augusta Guiço. Você pode tentar melhorar a qualidade aí. Sim, chegou, já falei para ti, já tô tomando, o Josemar. Chegou sim, obrigado, já estou tomando, porque chegou justamente no dia, ontem, quando eu já estava sentindo aí garganta, eu já fui direto. Olha, aumentou. Tomar Devotos de Maria também chegou. Muito obrigado, Josemar, pelo kit antigripe. Iguatemira e Maria del Carmen, Emanuel Messias, no Face. Estrela Oliveira, Jaime C. Sinais, Márbia Pelosi, que belo. Sem volume. Ah, Aqui, ó. já que legal. Aqui. No vídeo mesmo. Aqui, ó. Ah, tá, então faça. A grossura toma conta e é difícil. Pronto, cortei o som de ambos os canais, então. Daniel Corrade, você já tinha saudado ele está saudando ali. Ana Paula Salustiano Cleto, no Face. Bom, 41 já está na hora de começarmos, então, sem mais delongas. Sem mais delongas. Não, não é isso. Começamos então com algum aviso, né? Hoje nós vamos tentar fazer. É que eu gostei tanto da live com o Monsenhor, com o Dom Columbcille, né? E daí achei que para mim também ficou muito confortável ter alguém que pudesse me dar um tempo até para pensar, até para ouvir. E então estou associando aqui para serem as vozes da nossa live, a Grace e a Ana.
a irmã Sofia fica Como moderadora. como moderadora, né? A live começa agora, nós vamos terminar ela com ofício, com completas, né? Então, Será transmitido só nos... quanto sim, é transmitido no YouTube e no Face, né? O Instagram não usamos porque ele não permite tanto tempo, então... Hoje também estamos mais livres com o negócio de tempo, mas não queremos passar mais de 1 hora. Eu não tenho um relógio ali comigo, isso é muito chato. Mas, não, mas aí tem que estar monitorando. Então, perguntas, até procurei perguntas, mas não encontrei perguntas na última live. Mas se eu não conseguir responder, então, nem durante, nem ao fim desta live, procurarei responder durante a semana. Hoje, primeiro começamos a nossa oração, fazemos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos que Deus nos envie o Divino Espírito Santo, que Ele nos ilumine. Estamos já desde a última live, e agora estamos num momento tenso e difícil, porque aqui não temos a base escriturística. Sabem que todas essas lives, estamos na 9ª, eu tenho levado, sobretudo, baseado nas Sagradas Escrituras. Agora é que nós estamos realmente soltos, mais ou menos soltos. Então, sim, tudo isso também está nas Escrituras, mas, enfim. E por isso mesmo pedimos muita assistência do Divino Espírito Santo, da Bem-aventurada Virgem Maria, que conduz tudo isso que nós estamos falando, por tudo aquilo pelo que vamos passar. Então que Deus nos ouça, nos mande o seu Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Nós estivemos então, na última live, se todos lembram, estivemos olhando a apresentação do Anticristo, né? E ficamos realmente com grande probabilidade de que isso aconteça ainda no ano que vem, se não neste ano. Daqui para frente tudo pode acontecer, mas achamos mais provavelmente no ano que vem, seja naqueles dias da semana da economia de Francisco, né? E seja 2 meses depois, quando ele então fizer realmente aquela grande, imponente reunião que já está se pensando fazer para a apresentação dos grandes, de uma das maiores medidas que logo encaminhará o próprio Anticristo. Então, aquele pacto global que se pretende, com a Carta de Roma, levar e chamar, né, em maio do ano que vem, os grandes do mundo, os senhores do mundo, os governos, instituições internacionais e tudo mais. Então vimos tudo isto, vimos as primeiras medidas do Anticristo, né, que ele deve tomar, tudo aquilo que temos
da marca da besta, do grande exército, do governo mundial, da moeda única. E essa semana, hoje, se falou tanto, né, no lançamento de uma moeda que se quer que para o ano que vem já esteja vigindo, com um sinal de aquário. O sinal de aquário. Passou hoje na comunidade bastante isto, ontem e hoje, na comunidade. Então, estão caminhando sério, a passos largos. Vimos também o aviso, né, importante. O aviso se dará ainda nos primeiros tempos do governo do anticristo, certamente então no ano que vem, né, no segundo semestre do ano que vem, deve dar o aviso. E o milagre em 2021, no primeiro semestre, nós calculávamos. Então, tudo isso nós estávamos examinando. Convencido o céu, tristemente convencido o céu, de que nada alcança a humanidade, nada demove a humanidade do seu decidido caminho de autodestruição, então não resta a Deus outra ação do que, ainda como um ato de misericórdia, enviar-nos o grande castigo. É sobre o grande castigo que nós nos ocuparemos tanto nesta quanto na próxima live. O grande castigo. Só para lembrar ainda das últimas, porque as coisas estão acontecendo, né? Falava agora mesmo da moeda única, mas vão acontecendo as coisas. Lembramos que o Tratado de Paz envolvendo Israel ainda não saiu, mas agora, recente, essa semana, chegou a atualização de que o plano de paz ficou para ser assinado em novembro, né? Envolvendo Israel e o Trump, o Jareca, o sogro, o genro do Trump, né? E já antes da sua assinatura já se fala no fracasso. Interessante, Eles estão levando a coisa para ser assinada e já estão levando e dizendo que não terá sucesso. As últimas notícias são, sobretudo, na verdade, de confronto. Né? Nós temos visto, né? Confronto. Houve esse ataque àquele drone de Israel, e como, aliás, o professor Belém nos deu conta, estivemos a 10 minutos de um ataque tremendo dos Estados Unidos contra o Irã, a 10 minutos de um ataque, hein? Estava tudo pronto para os Estados Unidos atacar o Irã. Né? E quando faltava 10 minutos, o Trump abortou a operação. 10 minutos para apertar o gatilho. E hoje soubemos, então, que ele ainda na quinta-feira, né? Acho que foi na quinta-feira, de fato, apertou mais o Irã com sanções econômicas. Então, quer dizer, a coisa, falar em tratado de paz para o Oriente Médio, em meio a tudo isso, é realmente paz e segurança. É realmente algo. Então, estamos vendo como realmente a humanidade está atraindo. Quer dizer, a grande mão castigadora, como nós vamos ver hoje, a grande mão castigadora da humanidade ainda será a mão da própria humanidade. Né? A própria humanidade. Nós falávamos que a grande crise econômica e a grande guerra devem começar este ano ainda, até o ano que vem, para a apresentação do Anticristo. Então, o grande castigo realmente vem sobretudo pela mão do próprio homem. As minhas vozes começam. O grande castigo durará cerca de 1 ano, talvez um pouco mais. É isso que nós imaginamos. Realmente, vejam, o ano que vem se apresenta, já estamos no grande castigo,
para dizer, né? Porque Ele não deixou ela. a grande tribulação, né? Bom, a grande tribulação já estamos há tanto tempo. Na igreja, então, meu Deus do céu, quem não reconhece que a igreja está em grande tribulação, só aqueles que estão do lado de lá, do lado do antipapa Francisco. Né? Mas sem dúvida que a crise econômica e a guerra e as epidemias, as doenças, né? Temos gente assim já atingida por elas no nosso grupo, tudo isso é um grande castigo, tantos produzidos pela mão do próprio homem, que produz os mosquitos e que transmissões. Que coisa triste, né? Que coisa triste. Mas então, nós podemos pensar que no ano que vem, seguindo essa situação, digamos que em maio é apresentado o Anticristo, ele tem uma primeira ação, há uma primeira expectativa na humanidade, tudo isso ajuda a refrear um pouco, né, algo da guerra, algo da própria crise, né, porque isso vai se estender. Tanto a crise quanto a guerra vão se estendendo, anos a fio. Né, mas algo, no início, ao menos na esperança deste homem, enfim, né, a coisa talvez arrefece um pouco, né, seja da crise econômica, seja da guerra. Então, de qualquer forma, um ano mais, dizemos, do segundo semestre de 2021 até o segundo semestre de 2022. Então, mas logo no início desse segundo semestre de 2022, deve começar o grande castigo. Né? Podemos imaginar que realmente é para 2022 que começa o grande castigo. Deverá demorar um ano e pouco. Né? Ele cortou ela. Algo mais do que um ano, provavelmente. Então, o grande castigo se encerra com o último flagelo, que será os 3 dias de trevas. Né? Novembro de 2023. Novembro de 2023. Então, isso é 45 dias antes do Santo Natal. É fácil de calcular, né? Fácil de calcular. Os acontecimentos serão massivos, um após o outro. Mal se tem notícia de algo e já está sucedendo o próximo. Não se espere por socorro internacional. Cada um se vira. Nós estamos muito acostumados com esse negócio de socorro internacional, né? E mesmo a movimentação dos povos, acontece alguma coisa aqui, mas ali adiante parece que está melhor. Alguém podia intervir lá para aquela irmã que sabe a senhora que consegue. Não, só conversar com ela para entender que não pode falar. Tadinho. Então, quando começarem, então, esses acontecimentos, se deve esperar que seja um atrás do outro. E acontece aqui, e já acontece acolá, e vai... o globo terrestre todo sendo pervadido disso e daquele acontecimento, de forma que não há para onde correr. Não há para onde correr. Haverá movimentação de povos? Com certeza. E dentro das próprias nações. Mas esperar por socorro internacional, esperar que equipes de salvamento, cada um tem que trabalhar com as próprias mãos. Né? E quando eu falo mãos, é sem instrumentos, hein? É com as próprias mãos. Né? Tentar procurar entes queridos no meio de... Então, nós podemos, sim, o grande castigo começa, eu diria, sobretudo sobre nós, os católicos, mas eu digo católicos de verdade, né? Com a perseguição que nós devemos sofrer. E por isso é tão importante estarmos em refúgio, ó, bem escondidinhos, bem escondidinhos. E lá no refúgio temos que ter esconderijo. Lá no refúgio temos que ter esconderijo.
lugar onde nós possamos nos abrigar por uns dias enquanto estão ali nos procurando. Né? É bem isso, gente. É bem isso. Então, sim, o grande castigo começa, sobretudo, sobre aqueles que são verdadeiramente crentes. Né? Porque, vejam, nós é que levaremos a culpa do aviso e do milagre. Nós é que vão, depois de tentar explicar por aqui e por ali, eles vão dizer, não, isso foi uma coisa criada pelos católicos, os fundamentalistas, né? Os tradicionalistas, aqueles que guardam mesmo uma fé católica, que não entraram no jogo nefasto e destruidor da igreja que o falso profeta armou e está desenvolvendo. Então, sobre nós é que virá, em primeiro lugar, virá a perseguição. Né? E, sobre todos, depois também a fome. Né? A fome, com a crise econômica, com a guerra, né? Aperta a fome, vai apertar a fome. A perseguição vai se acirrar após o milagre. Vejam que o anticristo, a essas alturas, já estará impaciente para receber tratamento divino. Bom, em 2022, não, ele não demorará tanto, Depois do milagre, e até antes, ele já vai querer receber homenagens e tratamento condigno, divino. Não terá essa paciência. Não? Por isso eu digo, a perseguição vem imediatamente sobre nós. Vem imediatamente sobre nós. Com certeza. Já terá consolidado a religião mundial e mesmo o governo. Ele vai fazendo isso aos poucos, né? E para conseguir isso, ele dirá que a Terra precisa estar livre de toda e qualquer influência negativa espiritual. Estará tentando com seu exército estabelecer a paz. E seguirá prometendo saciar a fome da humanidade, a solução dos entraves econômicos. As promessas, né? As promessas. Promessa. Na verdade, ele promete com uma mão e com a outra ele tira. Ele desfaz. Né? Ele não quer o bem da humanidade. Lúcifer não quer o bem da humanidade. Ele quer antes que nós morramos desiludidos, com fome, perseguidos, em pecado, pecado grave. Isso que ele quer. Mas dirá que para conseguir a solução de todos esses problemas, é imperativo a extinção dos fundamentalistas e conservadores, dos tradicionalistas. E que somente com a inteira humanidade, aceitando a sua divindade, é que ele conseguirá trazer todos os benefícios prometidos desde há 2 anos, quando da sua apresentação. Então, durante esse período de 2 anos, ele desenvolve esta política. Começa devagarzinho, né? Para nos perseguirem, para nos taxarem. Primeiro ele vai tentar nos obrigar, né? Nos cooptar para fazermos... Como está fazendo o falso profeta. O profeta está fazendo isso. Todo custo ele tenta, e vai cooptando as massas. Depois eles se voltarão para nós, aqueles que resistimos, né? Que temos resistido até então. E quantos cairão? Né? Imagina, você não tem o chip, a marca da besta, seja ela qual for, para comprar remédio. 2 anos para comprar comida. Nesses 2 anos vai acontecendo tudo isso. Quer dizer, então vai ficar muito difícil de resistir. Né? Então, de fato, ele exigirá de todos e também de nós o reconhecimento da sua divindade. Né? Vai querer que lhe prestemos culto. Então, para isso, proibirá
terminantemente o culto verdadeiro. Com certeza. A essas alturas, a Santa Missa, mas nem esperamos que ela dure até muito mais do que o ano que vem, né? 2021, quem ainda celebrará o santo sacrifício? 2021, quem ainda? Aonde ainda? Né? Então, mas em 2022, quando começar o grande castigo, mas então, sim, será uma exceção. A missa mesmo o padre católico legítimo, isso será uma exceção, em refúgio, escondido aqui ou acolá, mas não, com certeza não. As igrejas terão sido destruídas, invadidas, né, por ele, por sua corja. Mas isso nós estamos vendo quanto está promovendo o falso profeta. Ainda vimos essa semana. Ele quer que haja uma acolhida nos seminários, né, em todas as igrejas, de todo mundo. Né. Ele tem, agora lá em Nápoles ele disse, né, os judeus e os muçulmanos devem ser acolhidos por nós. Precisam ser acolhidos por nós. Né. Os padres têm que compreenderem, acolherem. E acolher concretamente. Ele quer que rezemos juntos, ofereçamos o culto juntos. Então o culto verdadeiro, a missa mesmo, esta, e nem precisa dizer que seja, nem precisa necessariamente ser a missa de Pio V que eu celebro aqui, mesmo essa missa de Paulo VI Bonin, não admitirá, com certeza não. Como eu digo, sob pena de prisão e de pena capital. Os padres que resistirem, as comunidades que resistirem, serão mortos. Serão mortos. Presos e mortos. Isso não está longe da nossa realidade. Temos notícia aí, não acabou de um bispo lá da China morrer e não permitiram sepultura eclesiástica. Ele não pôde ser sepultado em cemitério católico, porque ele é da resistência, né? É da resistência. Ele sempre foi fiel a Roma. Então, isso será em toda parte, em todo mundo. Em todo mundo. Enquanto isso também, nós temos a promessa de um ano de fome, gente, hein? De um ano de escassez. É interessante como nós estamos no período das vacas gordas, pelo menos aqui no Brasil. Né? Esses últimos anos, a colheita de grãos tem sido em superabundância. Né? Parece que esse ano ainda se repetirá. Né? Muito grão realmente colhido. Muito. Mas nós temos a promessa com guerra espocando daqui para ir lá, com o sol explodindo. Veja, nós esperamos que as explosões solares, aquelas que lancem o magma solar aqui sobre a Terra, nós esperamos isto até para o aviso. Né? Até para o aviso. Então, fala-se realmente num ano sem produção. Né? Temos que contar com o inquinamento da terra, do ar, das águas, né? Tornando a agricultura realmente impossível, escassa. Então vai ser muito difícil. Essa vai ser a primeira grande tribulação, o primeiro grande castigo. A perseguição, a fome. Tudo isso nos advirá certamente e será pesado. Muitas vidas serão tolhidas já aí. E isso deve durar, queridos. Né? Isso deve durar. Primeiro a gente vai passar dificuldade de comprar por causa da crise econômica. Isso começa esse ano. Depois a gente não consegue comprar porque não consegue implantar
Não conseguem plantar porque estão guerras aqui e acolá. Não conseguem plantar por causa da falta de segurança. Segurança. Depois, mesmo que plantem com o acirramento da crise econômica, ninguém tem dinheiro para comprar. Não tem dinheiro para comprar o alimento. Então, vai ficar pesado. Vai ficar muito pesado. A fome se estenderá por todos estes anos. Voltaremos, com certeza, a uma vida de simplicidade. Porque hoje a gente vai no mercado, nós estamos muito mal acostumados. A gente vai no mercado e compra. Aqui é inverno, compra frutas no tempo de verão, porque vem de longe. Né? Vem de longe. E assim, nós passamos o ano inteiro sem sentir falta de nada. Sem sentir falta de nada, porque não vem daqui, vem de lá. O mercado preenche. Mas não será assim. Não será assim. E logo, durante esse tempo de crise, quem não planta, não colhe e não come. Hein? Quem não planta, não come. Pode saber disso. Pode saber disso. O sol queimando, a terra é coisa muito séria. Então, esse seria o outro castigo. Depois enquanto está transcorrendo tudo isto, tá, de perseguição, fome, guerra, crise econômica, doenças vicejando em toda parte, quando está acontecendo tudo isto, dizer, vamos ter isso. Nós temos visto quanto isto é real, quanto isso está se preparando. Está acontecendo alguma coisa no Sol. Está acontecendo alguma coisa no nosso astro-rei. Que está em convulsão. Os cientistas já nos deram conta que se certas explosões tivessem acontecido do lado de cá, onde está a Terra, certas explosões que nos últimos anos têm ocorrido no planeta, na nossa estrela, com certeza a Terra teria sofrido fortemente. E isso, uma hora dessas, nos acerta. Olha, para dizer a verdade, o que se espera é que, um pouco antes do aviso, já sejamos acertados. Com injeção solar. Quer dizer, o Sol vai pôr fogo na Terra. Coisa assim, tremenda. Disse que grandes capitais desaparecerão e a este efeito. Sim, vai atingir a Terra, atingir lugares despovoados, atingir os oceanos, mas uma hora dessas atingir também um lugar habitado, e bem habitado, com cidades grandes. Entre elas a própria Buenos Aires. Por exemplo, é uma das cidades das quais os profetas atuais vaticinam que será queimada por ejeção solar. Buenos Aires. E podemos imaginar mais. Sim, porque, quer dizer, o que se fala, por exemplo, é que a Torre Eiffel, em Paris, que é uma coisa de ferro, aquilo será derretido. Então, as duas hipóteses que eu consigo levantar para explicar isso ou o Sol acerta Paris, né? O Sol acerta Paris, e queima Paris queima. Tivemos a queima daquela basílica, Notre-Dame, né? De Nossa Senhora de Paris. Mas teremos a queima da própria Paris. Paris em chamas. Né? E se não for o Sol queimando Paris, será uma bomba atômica. O único jeito de entender que a Torre Eiffel realmente se derreta é por uma ou outra dessas hipóteses. Né? Uma dessas duas. Pode muito ser a efeito de uma explosão, né, solar. Depois, então,
temos isso não se dará tudo numa semana só, num dia só. Isso vai acontecendo, vai acompanhando o tempo do grande castigo. Digo, esses calores tórridos, a injeção solar que queima a terra, mas enquanto tudo isso acontece, seguem os homens na crise econômica que se afunda cada vez mais, né? E nas guerras civis. Né? O Brasil é forte candidato a sofrer grande influxo deste castigo, isto é, da crise econômica e das guerras civis. Não pensar que a crise econômica venha a encontrar solução. Antes ela se tornará sempre mais aguda, engolindo cada dia mais as economias mundiais. E com todos esses eventos do grande castigo se aprofunda. Haverá muita gente morrendo de fome. Com certeza isso vai levar muita gente ao padecimento e à morte. Eu nunca esqueço uma profecia que li e me contaram, né? Que dá conta de, numa cidade semidestruída, né? Encontrarem-se perambulando nas ruas calcinadas e cheias de detritos, dois homens se encontrarem. Um pobre de rua, um morador de rua, e um empresário falido, empobrecido. E não restaria muita outra gente naquela cidade. Não restaria. Acontecerá isso, com certeza. E então o pobre, acostumado com a vida de penúria, com colher as coisas na rua, ele que ensinará e conduzirá e consolará aquele homem que já tinha sido rico. O pobre realmente é impressionante. Do mesmo modo, as guerras civis. Eu diria que a violência será muito grande, especialmente entre os países mais pobres. Nós aqui. O povo se matando entre si, de pensar na mobilidade das pessoas. Isso é uma coisa que nós temos que pensar, né? Porque acontecendo esse evento aqui, aquele evento acolá, as pessoas vão se mover, vão debandar, vão procurar, fugir, né? Com a roupa do corpo, com aquilo que puderem levar nas mãos, vão perambular de um lado para outro, Então, mas daí também haverá encontros e refregas, e o pessoal vem com fome, né? Vem pegando, vem querendo. Né? Fugindo da fome, das catástrofes, das próprias guerras civis. E mesmo a guerra mundial vai atingindo sempre novos países. E o palco das lutas vai se estendendo pelo mundo, até atingir realmente o estado de uma guerra universal. Sim, porque nós não devemos pensar que a guerra começa já explodindo em toda parte. Isso é algo que vai se alastrando. Aliás, já dissemos isto, né? Há lugares em que a guerra mundial não interessa. Nesses lugares o que interessa são as catástrofes, o que interessa são as guerras civis. O próprio Brasil não interessa aos grandes do mundo. O nosso povo que se mate, que morra de fome. Se mate uns aos outros. América Latina, África. Se matem entre si, que morram de fome. Que não é que tenha um grande interesse dos grandes do mundo. Isso não, né? Isso não. Então, até que também a guerra atinja o volume de abranger toda a terra. É verdade que o anticristo ele mesmo vai
vai favorecer isto. Como eu digo antes, com uma mão ele parece afagar, pedir a paz e promover o bem. Mas com a mão principal, com certeza, ele vai promover a luta, a guerra. O que eles querem? A despopulacionalização do mundo. Tornaram a Terra para que ela seja, olha, a Laudato Si de Francisco, para que ela seja realmente habitável, precisa ser de uns poucos. O resto deve morrer. O resto deve morrer. E a guerra vem com esse escopo, com esse fim de reduzir a população do mundo. Mas é claro que a guerra envolvendo esses grandes, esses poderosos, no fim, uma hora dessas vai ser também feita com armas de destruição de massa, com bombas atômicas. Bombas atômicas. De fato, não será logo agora o início da guerra, que se lançarão mãos de armas de destruição em massa, e nem de forma generalizada sobre todo o globo. Observe que teremos 2 anos ou 2 anos e meio, já que ela começa antes da apresentação do Anticristo, mas será ainda algo regional. Digamos, Europa, Oriente Médio, quem sabe na própria Ásia. Há lugares onde nós estamos vendo que são aqueles pontos, nós já falamos outra vez, que são efervescentes. E hoje estão efervescendo lá, né? O Estreito de Hormuz e não sei o que mais. Então, quer dizer, é por aí que começa, por aí que se cultiva a guerra mundial. E dali que ela se estende, mas vai se estendendo aos poucos, devagar, né? Não é que chega no outro dia em território americano, não é que chega, né? Com certeza não. Então, essa semana eu digo, olha, está aí um lugar onde nós esquecemos de apontar, que pode ser até um lugar de início da guerra. Porque o problema de Taiwan, aquela ilha lá, e a China, e os Estados Unidos envolvidos nisso. Este mês houve um novo atrito, no início de junho agora, relacionado com comércio e segurança entre os Estados Unidos e a China. Um acusando o outro de desestabilizar a região e potencialmente o mundo. Eles falaram nisso. Chegando altos generais da China a dizer que se qualquer um ousar separar Taiwan da China, o exército chinês não tem outra opção senão lutar a todo o custo. Se os Estados Unidos são indivisíveis, dizem eles, se os Estados Unidos são indivisíveis, a China também o é. A China deve ser e será reunificada. Eles querem Taiwan para eles. Aquela ilha lhes pertence. Diz que vai vir de um pequeno país, o início da guerra. Procurávamos na Ucrânia, procurávamos no Irã, procurávamos até na Venezuela. Mas por que não Taiwan? Por que não? Não muitas explodirão. Não sei se podemos realmente... Bombas atômicas, não muitas bombas atômicas explodirão. Não sei se podemos realmente limitar... O pessoal fala em 3 bombas atômicas, que sofreremos 3 bombas atômicas, né? Olha, eu acho isso um pouco de otimismo exagerado. O pessoal tem muito medo de bomba atômica, tem razão de ter, né? Então, que estão dizendo aí que as nossas orações, que a conversão da humanidade reduziu a treza. Eu não guardo tanta esperança assim. Não sei quantas, né? Não sei quantas.
E nem digo que logo no início possam ser usadas aquelas novas armas atômicas, capazes de grande destruição de regiões inteiras, de países inteiros. Né? Então, aquelas supernovas, né? Mas com certeza se explodirão bombas atômicas e mesmo destas novas armas. Eu acredito que sim. Mesmo eu ao contrário, no meu ver, a humanidade está cada vez mais se perdendo. Grupos de oração. Sim, mas grupos de oração que estão todos lá do lado da igreja, estão lá com Francisco, né? Estão se pervertendo na fé, na religião. Né? Que poder de oração tem? Temos nós, então, aqui. Grupos como o nosso tem a colar. Né? Mas o poder da oração desta gente, me desculpe, hein? Eu tomo exemplo desses consagrados. Desculpe, eu vou de novo falar nisso. Eu tomo exemplo desses consagrados a Nossa Senhora. Não é uma fórmula ou um papel lido na frente do Santíssimo que faz com que a pessoa seja consagrada. Não segundo, ao menos não segundo aquilo que queria São Luís Grignon de Montfort. É preciso fazer parte do exército que está enfrentando os acontecimentos do fim do mundo. Mas essa gente que se consagra a Nossa Senhora e continua na contra-igreja, na seita maldita de Francisco, mas a que lhes vale a consagração, senão como uma marca para serem mais castigados, porque se comprometeram e não estão cumprindo. Tá? Lhes serve mais como uma marca para serem mais castigados. E se somente as atômicas tradicionais e já não as supernovas? De qualquer forma, estas não podem ser usadas logo de início, pois colocariam em xeque a inteira humanidade. Fala-se que em Paris... Uma das bombas atômicas poderia atingir Paris. Essa você falou, né? Uhum. E outra no Irã. No Irã, se espera que Israel lance uma bomba atômica no Irã. Espera-se que Israel está ficando cheio do Irã. E o Irã realmente é um país terrorista, que quer o extermínio do povo de Israel. Só não fizeram isso ainda porque tem tantos muçulmanos lá. Então, mas lá no Irã não tem judeus. Lá não tem judeus. Então, se eles não podem lançar uma bomba em Israel, se bem que eles são capazes de lançar, porque para eles é um martírio, né? Eles se matam ao seu próprio povo, mas lá no Irã não tem judeu, e Israel pode mesmo lançar uma bomba atômica sobre eles. É um lugar provável onde pode cair uma bomba atômica. Paris, Irã. E a terceira explodirá por engano sobre o mar. E o seu efeito em Londres será ainda mais catastrófico. Essa eu acho muito interessante. Não sei, porque o que se diz é isto, que uma das bombas, não digo que seja a terceira, né? Esse limite de 3 bombas eu não sei, porque até aí não aparece nenhum ataque, por exemplo, à Rússia, e nenhum ataque aos Estados Unidos, que já tem, muitas bombas atômicas apontadas para o território americano. Mas essa sobre Londres é interessante. Seria de um grupo terrorista, de um exército não muito bem equipado, né? Porque, vejam, vão errar, não vão acertar Londres como quereriam, né? Mas vão acertar o mar, o oceano. Ela explode sobre o oceano. Mas o efeito será pior do que se tivesse acertado em Londres, porque provocará uma onda tremenda que assolará não só
a Inglaterra como o próprio continente europeu. Será terrível, será terrível. Especialmente Estados Unidos e Rússia, no meio de mútua Então, retaliação. esta última, catastrófico. Sim. Esta última, Tá. tu parou lá em Essa catastrófico. última seria realmente a desencadeadora da ameaça de uso global das armas mais potentes. Então, o que eu digo é isso, né? Quando, se exatamente a sobre Londres, ou alguma sobre Estados Unidos, ou sobre a Rússia, né? De qualquer forma, quando uma dessas super grandes potências estiverem sendo verdadeiramente ameaçadas, né? Ou atacadas, então, ali naquele momento, vai se desencadear a capacidade máxima de explosão atômica. Ali, então, se vem contra mim, eu tenho grande poder atômico, eu vou com tudo. Os Estados Unidos já têm dito isso. Isso já foi verbalizado pelos detentores. Não sou eu que estou dizendo. Isso já foi verbalizado pelos detentores de poder. Se tocarem no território americano, os americanos vão ir com tudo. Vão ir com tudo. Vão para arrasar. Vão para arrasar. Então, uma atitude dessas, uma bomba sobre Londres ou sobre o território americano, que seja por quem for, pode desencadear. Certamente será o desencadeador daquela conflagração até então inimaginável. Até hoje inimaginável. Especialmente Estados Unidos e Rússia, no medo de mútua retaliação, tomarão a decisão de efetivar o ataque. Os dedos sobre os botões. Presidentes e principais dos países recolhidos aos seus bunkers, mesmo os voadores, tudo pronto para dar a ordem extrema. Com certeza eles estarão já tudo escondido. E a essas alturas, o pessoal dos Iluminados, eles têm o seu refúgio já preparado, chique, finíssimo, com toda a segurança. Não, eles já estarão lá, queridos, eles já estarão lá. Terão se refugiado, se acastelenado. Aquele avião que mostraram esses dias aí, mostraram. Até lá na nossa comunidade mostraram um avião para a presidência americana, poder lá da estratosfera ordenar o ataque atômico. Né? Essas alturas, eles já estarão tudo nos ares, já estarão tudo... e de lá, prontos para ordenar o ataque massivo. Massivo. Apontando e fazendo sair da Terra as mais potentes e mortais armas destruídas. Para eles, a lógica é isso, atacar por primeiro. E atacar tão fortemente que o inimigo não possa atacar. E destruir tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Tem que ser guerra total. Total. Tremendo, tremendo. Então, a grande guerra vai num crescendo. Né? Vai num crescendo. Até chegar nesse ponto em que podemos verdadeiramente pensar que a humanidade se auto-aniquilará. Eu tenho dito isso também nos meus sermões, não é? Que, bom, não há duvidar isto. A intenção de Lúcifer seria aniquilar com o planeta. A intenção de Lúcifer é liquidar com o planeta. Para ele, a Terra viraria uma rocha como tantas há a circular e a viajar pelo espaço. O planeta Terra seria mais sem um grão de erva verde. Uma rocha nua, pura rocha, não o jardim de Deus, não o jardim de Deus, não o paraíso de Deus, divino, não o paraíso divino, não,
mas realmente uma rocha destruída a viajar errante pelo espaço, errante, até ser engolida por um sol. Esse seria o intento do demônio, que é destruir toda a lembrança da humanidade, toda e qualquer faísca de lembrança da humanidade, ele gostaria. Esse é o intento dele. E ele iria conseguir isto com a Terceira Guerra. A Terceira Guerra iria alcançar isso. Nesse momento que nós chegamos da Terceira Guerra, em que, de fato, as mais potentes nações já estão com o dedo e decididos a apertar o gatilho. Olha como eu digo, é nesse momento que Deus socorre a humanidade, enviando sobre a Terra, fazendo cair sobre a Terra o primeiro meteoro. O primeiro meteoro. Seria uma grande rocha que se partiu, talvez pela própria ação humana. Eu coloco isso porque é o que dizem que os castigos vêm todos eu acho um exagero, mas vêm pela sua maioria realmente da mão do homem. Mas nós podíamos imaginar que, o que nós sabemos? Que de repente essas experiências que fazem, até para desviar cometas que estejam vindo em direção à Terra, ou para testar essas supernovas armas atômicas, quem diria que uma dessas superpotências já não tenha feito uma experiência no espaço, enviando uma dessas bombas para explodir, e já tenha explodido sobre um cometa, e já tenha parte. O que se diz é isto, que era um único corpo celeste que partiu um pedaço dele, uma lasca dele. Né? E, é claro, imaginemos que, se partindo por um motivo ou outro, seja mesmo pela ação humana, é um grande cometa, e uma lasca dele, vai cada uma por um lado, né? Se desvia um pouco do seu curso. E assim, essa lasca, uma lasca disto, dessa grande pedra, viria a atingir a Terra. Viria a atingir a Terra. A primeira pedra é a menor, uma lasca, suficiente para provocar muitos danos. Pois deixa eu dizer uma palavra sobre o tal do Nibiru. O Nibiru. Eu dei uma estudadinha sobre isso, então... Esse é um sistema planetário que interferisse no nosso e capaz de... O que falam do Nibiru é uma coisa tão forte que o efeito dele seria de uma guerra atômica. Né? Uma guerra atômica total. E já por isso seria de dizer que é impossível a existência do tal do Nibiru. Porque ele destruiria toda a vida do planeta. Né? E não haveria jeito... Bom, Deus tudo pode. Mas seria realmente uma ação, uma coisa tão fulminante, o Nibiru, assim como eles colocam, que deve ser um outro astro errante que, partindo aos pedaços, vem um destes a cair sobre a Terra. Né? Deve cair sobre o mar do Caribe, na altura de Honduras. E de qualquer forma será terrível para os Estados Unidos. O que os profetas exclamam aí é que justamente seja na altura de Honduras. É porque Honduras respondeu muito positivamente ao convite de João Paulo II para uma oração um ano desses. E lá se rezou o rosário de Nossa Senhora. Foi uma coisa muito linda que aconteceu lá. Já faz alguns anos. E por isso que o pessoal admira, como é que pode um lugar que foi... atendeu tanto o pedido do Papa, porque se estamos falando que vai atingir os Estados Unidos, mas em primeiro lugar vai atingir Honduras, foi ali na costa de Honduras, né? Então, será atingido. Né? De qualquer forma, os países ali mais vizinhos são os primeiros, né? São os primeiros. Deve lançar o planeta para fora de sua órbita. Veja a força desse astro aí. É uma coisa muito forte. É menor, imagina o maior.
Esse é o pequeno. Mudam os dias e as estações. Virar o inverno sobre o Nordeste, que tanto falava. Mas antes do inverno virá a tsunami. A tsunami provocada pelo astro atinge não só os Estados Unidos, ou Honduras, o Golfo do México, mas o norte e o nordeste do Brasil, com certeza também. E a Europa, né? A Europa também, a Europa continental também, com certeza. Com certeza. Desestabilizará completamente a crosta E terrestre. este é um ponto que nós depois temos que nos deter. Este é um ponto. Veja, a violência deste choque num planeta cuja crosta já está em grande mobilidade e desestabilizando-se, como veremos daqui a pouco, quer dizer, provoca realmente... Aí desestabiliza total, viu? E é da noite para o dia. É da noite para o dia. Quer dizer, nós temos dois efeitos da rocha batendo na Terra. Aquele imediato, que é o tsunami, aquilo que provoca, né? Mas há um que vai a mais longo prazo, que é justamente a mobilidade, a desestabilização das placas tectônicas. Né? Isso é terrível. Sob ela vai sofrer grande abalo os meios de comunicação Sim, da Terra. imagina se a Terra é lançada no espaço. Ó, onde é que estão os satélites artificiais que nós lançamos para a comunicação? Tudo isso muito disso vai se perder. Muito disso vai se perder. Não digo tudo, mas muito disso vai se perder. Se nós já estamos perdendo, se nós já vamos em um processo de perder comunicação por causa da crise econômica, por causa da guerra, por causa mesmo da perseguição, porque um dos primeiros lugares que vão nos perseguir é não poder mais fazer isso que estamos fazendo agora, né? Transmitir coisa boa. Já estão cortando. Então, depois, quando o aço bater, aí as comunicações serão muito abaladas. Bom, energia elétrica e tudo mais. Né? Tudo mais. Então, claro, que este é um efeito imediato da colisão do cometa, do primeiro cometa. Mas teremos outros efeitos. Logo depois, desestabilizada a crosta terrestre, que já não é estável, desestabilizada ainda mais profundamente, nós podemos esperar, né? Terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, frios gélidos, alternância de temperatura, acontecerá de tudo no planeta Terra. Então, tudo... Ana? Tudo que não tinha explodido por si, agora vem a explodir. De vulcões... Sim, claro, nós já estamos vendo as explosões acontecerem, né? O Etna aqui, outro acolá, temos até no Brasil, né? Vulcão no Brasil, imagina. Então, temos visto acontecendo, agora depois da queda desse cometa. Agora vem explodir de vulcões, Fala-se em furacões com ventos jamais medidos e terremotos constantes. Claro, a Terra se desestabilizando, os terremotos serão a cada passo. Mas também ventos tremendos. Olha, eu vou dizer um número aqui que eu nem sei, mas é o que dizem. É o que dizem, então eu vou repetir. Nós falamos em ventos de 1000 km por hora. Né? Imagina. Agora nós estivemos passando por um aí de... não chegou a 300, não, 300 e pouco. Agora imagina um de 1000. Nada que estiver na frente daquele furacão fica de pé. Nada. A Terra é varrida. Ali onde passa aquilo, a Terra é varrida. É por isso que Nossa Senhora tem se preocupado tanto que nos refúgios, ao menos uma das peças, um dos salões, seja realmente guarnecido pela própria Terra. Uma parte dela, desse salão, seja guarnecido pela própria Terra, para que ali se proteja. Né?
Ali o povo do refúgio se proteja de coisas que pode atingir também um refúgio. Tá? Também um refúgio. Então, mas eu queria que dessemos uma olhada justamente no como está o planeta hoje, para nós podermos ver o que significará a desestabilização que o planeta vai sofrer com a queda do primeiro meteoro. Desse primeiro meteoro de que estamos falando. Então, falemos sobre os supervulcões que nós já conhecemos. O primeiro, Yellowstone, entendamos que um só destes grandes vulcões pode fazer. A maior ameaça aos Estados Unidos não é Irã, China ou Rússia, e sim está dentro de seu próprio território. É o que diz um geólogo, né, examinando lá o Yellowstone e vendo o movimento que atualmente ele está fazendo. Nós temos visto os animais fugindo. Né? Então diz ele isso, né? O Yellowstone explodindo destruirá a maior parte dos Estados Unidos. Uma grande parte dos Estados Unidos pode ser destruída pelo próprio Yellowstone. Né? Mas não é só nos Estados Unidos nós temos os supervulcões. Aqui na América Latina nós temos também. Né? No Chile, na Bolívia, na Argentina, a Tana no Chile, o Cerro Galán na Argentina, Cerro Guacha na Bolívia, tem a Indonésia também, tem Nova Zelândia, tem supervulcões bem espalhadinhos, bem espalhadinhos. Mas não só estes mais conhecidos, como também as Ilhas Canárias, hein? Ana? As Ilhas Canárias devem também explodir, caindo ao mar, provocando tsunami e invasão do mar no nordeste e norte do Brasil. Essa é uma previsão que já se faz, né? Porque as Ilhas Canárias há tempo estão sofrendo evolução. Tanto que surgiu no sul dela uma nova ilha. Já surgiu uma nova ilha no sul das Canárias. E já uma parte das ilhas caíram no mar. Então, o que se pensa é que uma hora dessas aquilo vai se lançar todo no mar. E então, não só a África e a Europa, mas do lado de cá. Mesmo do lado de cá, próprio Nordeste. Veja quantas ameaças sobre o Nordeste. Já duas bem detectadas. Tanto o meteoro quanto esta aí. Pelo menos 2 tsunamis grandes já estamos detectando, virão. Porque esse negócio das Canárias é com certeza. Isso vai acontecer. A gente não sabe quando. Quer dizer, nós estamos dizendo quando isso pode acontecer. Que é justamente uma queda no astro. Né? Estamos dizendo quando. Aqui também está dizendo a África, Portugal e Espanha. Sim, isso vão sofrer. São esses aqui da América unidos a um vulcão brasileiro que deve explodir em Minas. Então, vejam, se fala de um vulcão em Minas e já tem aparecido, já tem assombrado o povo, né? Outros vulcões no Brasil também já aparecido, mas eu ainda tenho um outro palpite. Eu tenho um palpite de um supervulcão que se fala também no Brasil, mas é sobre uma grande cidade. E eu tenho um palpite que esse supervulcão está sobre São Paulo. Sobre São Paulo. Gente, o que se diz é que esse supervulcão será desconhecido até então, né, que ele será detectado antes de que ele exploda, será detectado pelos cientistas. E provocará uma fuga em massa. Você pode imaginar a maior cidade do Brasil fugindo em massa. Em massa. Aonde? Para onde essa gente vai ir? Para onde essa gente com fome esfarrapada? O que eles vão atacar para comer? Isto, Deus nos livre.
nos últimos dias. E trarão a todo o nosso país grande mudança climática, né? Sim. Também, né? Nos últimos dias está falando de um supervulcão no extremo da Rússia, comparável ao Até isso surgiu, né? Vamos abreviar isso. É o tal do Udina, né? Agora está se descobrindo um vulcão na Rússia. Mas isso é em toda parte, é em todo o mundo. Essa desestabilização e os vulcões e os tsunamis vão se dar em toda a parte. Toda a parte. O 4, Ana? Eu acho que eu sou. Ah, sim. Capaz de por si só. Não, você já passou, vamos deixar. O 4. Mas também um enorme, que sobe da Itália ao centro da Europa, que deve engolir o Vaticano nos 3 dias de trevas. Ah, bom, esse é outro. Estamos vendo lá o Etna, né? Estamos vendo o Etna. Agora, o que se... Bom, a Itália tem sofrido muitos terremotos nos últimos anos. O próprio santuário daquela medalha de São Bento foi atingido. Não se pode celebrar lá dentro, ó. Não se pode celebrar lá dentro. O próprio santuário de São Bento, está enterrado em São Bento. Então, o que se diz é isso. Todo mundo já foi embora? Quer dizer, vai haver um super vulcão que sobe dali, do centro da Itália, e vai até a metade da Europa, e que vai engolir o Vaticano. Ali é que vai ser sepultado, como digo eu, né, o falso profeta, em vida, o falso profeta, descendo ao inferno, como diz Apocalipse 19:20, subindo ao inferno em vida, descendo ao inferno em vida, o falso profeta e o anticristo. Mas isso é coisa lá para os 3 dias de trevas, como digo, né? Então, nós temos realmente, se nós examinarmos, se estivermos atentos, sinais de grandes terremotos espalhados em todo o mundo. Hoje ainda tivemos notícia de um novo enxame de terremoto na Califórnia, ali na falha de Santo André. Hoje ainda tivemos de novo, e hoje mais graves, como 5,5. Provavelmente esses enxames são de baixa densidade, né? Baixíssima densidade, mas esses de hoje parecem... Então, é assim, tem 700 mil terremotos, os enxames realmente grandes, né? Na falha de Santo André, há 3 semanas, houve um aí de... Em 3 semanas, deu mil tremores naquela faixa, né? O Brasil não fica para trás, queridos. O próprio Brasil não fica para trás. Aqui, Curitiba, né, sofreu um enxame, terremotos até consideráveis em 2017, vizinho, né? De 3,5, outros terremotos 2,3, 2,8. Essa região está se desestabilizando. Não só no sul, mas também no Nordeste. Né? Nós temos visto isso aí, um enxame sísmico que atingindo são já mais de 1000 tremores registrados em 40 dias. Nem se mexeu. No Ceará, em Quixeramobim, a 220 quilômetros de Fortaleza. Então, nos últimos anos, desde 2009, 1980, 1981, tem mostrado como, de fato, no próprio Nordeste, o Brasil treme. Né? O Brasil treme. E treme também no centro. Treme, como já dizíamos antes, aqui em Minas Gerais, né? Atingindo o próprio São Paulo, sentindo o tremor. Em Goiás, né? A terra tem tremido. De forma que nós podemos marcar, queridos, podemos marcar uma linha assim, ó, que vai lá do norte, nordeste e vem descendo. Nós dizemos até Curitiba, mas
Se desconfia que até Porto Alegre. Até Porto Alegre. Quando esses dias, outro ano, já faz mais alguns anos, a ponte do Guaíba sofreu um degrau, se desconfia que a explicação não é aquela dada oficialmente, mas que realmente tenha sido por um deslocamento da crosta terrestre, aí de baixo. Então, tem um mapa que eu queria mostrar para vocês dos sismos, como tem acontecido no Brasil. Só está marcado aqui no mapa, só aqueles superiores a 3,5. E no espaço de tempo de 1955 a 2012. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar-lhes aqui o mapa que eu tomei. O mapa que eu tomei. Então, vocês vejam aí esses pontos vermelhos, todos assinalam sismos, né, no Brasil inteiro. Inclusive lá no Amazonas. Veja, nós temos aquele grande lençol de água lá debaixo se descobriu agora lá embaixo do Amazonas. E se afunda essa superfície que é tão tênue, tão pouca? Já temos lá onde já tem tanta água, hein? Então, e não é só Brasil. Né? Se seguirmos realmente as profecias, nós devemos dizer coisas gravíssimas da América Latina. Devemos dizer que a Cordilheira dos Andes inteira se lançará ao mar. Eu não sei, queridos, o que vai acontecer com esses países andinos. O Andes vem lá do México, vem descendo, vem até a Terra do Fogo. Passa toda a América Latina. E tudo isso se desestabilizando e se atirando ao mar. Bom, os mapas mostram o Pacífico banhando o Amazonas, banhando o Rio Grande do Sul, o Pacífico. Então a gente fica perguntando o que vai acontecer. Bom, a própria Argentina se diz que vai mergulhar no Atlântico. A Argentina é para desaparecer no Atlântico toda inteira. Então, América Latina. E quem vamos dizer da África? Quem vamos dizer da África? Eu tenho outro mapa aqui, vou lhes mostrar. A África está se separando. Olha, todo o chifre africano, Quênia, está se separando, está se lançando ao mar. Os cientistas falam que daqui a milhares de anos se concluirá essa separação. Esperem o astro bater para vocês verem que esses milhares de anos se encurtam para daqui a poucos anos. Né? É só o astro bater. Isso aí vai se precipitar. Tudo isso vai se precipitar. Né? A África e a Europa não é por menos. Agora, Ana, né, tu estavas, antes da palestra, eu estava vendo ali que hoje deu sismos. Hoje, sábado. Itália? Hoje, sábado, Itália, França. Itália, França. China também. China. Bom, na Itália criaram. Na Europa criaram um centro sismológico. Né? Roma, né? Roma sentiram hoje um tremor em Roma. Mas criaram um centro europeu de geodinâmica para estudar sismologia, para acompanhar Veja, nós temos ali no coração da Europa duas placas que se encontram. A placa afro-eurasiana. Então se encontram essas placas tectônicas. E isso vai desestabilizar a Europa, a grande Europa. Queridos, nós temos o Anel de Fogo. Pense bem, o que não acontecerá com o Anel de Fogo que circunda todo o Pacífico? Vem aqui da Terra do Fogo, sobe lá ao Alasca e vem pelas ilhas e vai
pelo Oriente Russo e desce, vai, passa para o Japão e vai e desce. Tudo isso é um lugar completamente já instável. Agora, imagina isso, o que acontecerá com esse lugar todo depois que o cometa bater. Sim. Olha, será uma coisa atrás da outra. Um movimento atrás do outro, um terremoto atrás do outro, uma tsunami atrás da outra, um vulcão atrás do outro, um vendaval atrás do outro. Nós marcamos 1 ano e meio de grande tribulação. Claro que algumas coisas dessas podem acontecer antes, já estão acontecendo. Alguma mais grave pode acontecer antes também. Mas o que estou a dizer é que batendo o cometa, desestabilizar-se-á a crosta terrestre, e isto acontecerá de maneira sistemática e global em todo o planeta. Quanto mais nesses lugares supersensíveis, como é realmente ali o Anel de Fogo. Podemos imaginar que não será nada para brincar. Então, durante ano e meio, pouco mais ou menos do que isto, veremos acontecer. Bom, depois que o primeiro cometa bater sobre a Terra, aí desencadear-se-á tudo isso de uma maneira assim inusitada. Nós não podemos imaginar. E não há lugar nesse mundo onde não há lugar nesse mundo onde a mão de Deus, o grande castigo. Mas veja, eu dizia que esse grande castigo é para firmar, para parar a mão humana. Porque não viesse o aço bater naquela hora, naquele dia, o homem apertaria o gatilho que exterminaria com a inteira humanidade. Podem contar isto, podem contar. Estamos nesse. E este seria a maior glória para o demônio. Para o demônio não restaria grama, nem grão, nem nada sobre a face da terra. Estamos aí vendo o grande castigo. No próximo domingo, nós vamos falar então sobre os 3 dias de trevas. Né? Agora vamos fazer o completas e rezar, pedir a Deus nosso Senhor, porque isso tudo virá, será tremendo, terrível. Deus in aiutorium meu intende. Domine adjuvandum festina. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Ilumina o Divino Espírito Santo nossa consciência, para reconhecermos os pecados, assim nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom.
mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, omnipotens Deus, et dimissis peccatus nostris, perducatur nos ad vitam aeterna. Amém. Tenutis ante termino, rerum possumus, tu solita clemencia, sis presso lato custodiam. Decorda nostra somnida, te perso poliscencianta, quam per sempre gloriam, vitina luce continenta. Vitam salubre tribue, nostrum calore defice, tectum noctis caligine, tua plurus trete claritas. Presta pater omnipotens, per Iesum Christum Dominum, vitae in perpetuum, venha com o Santo Espírito. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Que habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com o seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Pode cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos Pois pecadores. fizeste do Senhor teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou de livrá-lo e de protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas Hei dores. de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida e honra os dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Em manos tuas, Domine, encomendo o Espírito meu. Em manos tuas, Domine, encomendo o Espírito meu. Redimiste-nos, Domine, Deus veritatis. Encomendo o Espírito meu. Glória a Pátria, Teu Filho e Teu Espírito Santo. Em manos tuas, Domine, encomendo o Espírito meu. Salva-nos, Domine, vigilantes, Custódio-nos doentes, utilizemos com Cristo, e requestamos em parte. Nunca divite servum tuum, Domine, segundo verbum tuum in parte. Via viderum que ordinei salutar in tuum. Quod parasti ante factum omnium populorum. Lumina revelazione gentium et gloriam plebis tu Israel. Glória a Pátria, Teu Filho e Teu Espírito Santo. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amém. Salva-nos, Domine, vigilantes, custódio dos doentes, utilizemos com Cristo, e requestamos em parte. Oremos. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós nos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar o vosso louvor. Per Cristo, Domine nosso. Amém. Nocte inquietum, Filii perfectum, considerat nobis, Dominus omnipotens. Amém. Ave Rainha do Céu. Ave. Não, desculpa. Ó Mãe do Redentor, do céu porta, ao povo que caiu, socorre e exalta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo Criador da criatura, tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com o seu ave. Em honra de Nossa Senhora,
Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, graça pelo Domus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça pelo Domus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça pelo Domus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, Nostra salve. A te clamamos, Espírito a te suspiramos, fina lacrimarum Padre. Ella ego, advocata nostra, y los tuos, misericordias faculos, ad nos converte. Et Jesús, benedictum fructus ventris tui, nobis os hoces Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Gene. Amém. Então temos uma solenidade do nascimento de João Batista. Então, a missa da Natividade é de ventre matris, né? Introitus. E vocês dizem, bono est confiteri Domino et salire nomine tuo altissime. Bonum est confiterio Domino et salere nomine tuo altissimi. O graduale, missit Dominus manum suum et tetigit osa meum et dixit mihi. Missit Dominus manum suum et tetigit os meum et dixit mihi. Tu puer profeta altissimi vocabilis plebis ante Dominum parare vias eius. Tu puer profeta altissimi vocabilis plebis ante homem parare vias eius. Aleluia. Isto, então, voltamos amanhã, as primeiras orações da 10 para as 5, pode deixar aí. A Santa Missa, cerca de 15 para as 7, a missa da solenidade. Tenha uma boa noite, repouso, fique com Deus. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por sintonizar. Tchau! Deixa o like. Bem que foi Ai, deixa eu